Irmãos, olha, eu ouvi aqui um testemunho muito forte, muito edificante. Eu tenho certeza você vai gostar muito. Sabe por quê? Muitos de nós, irmãos, eu sei que você também está incluído nessa lista. Você tem pessoas na sua casa que não servem a Deus. Pessoas que não estão na presença do Senhor, que não querem compromisso com Deus e até fogem, né? Assim como o diabo foge da cruz, tem pessoas que fogem quando a gente começa a falar de Deus, não é assim? Quando a gente começa a falar de Jesus, aí começa a complicar. Irmãos, e esse testemunho fala exatamente sobre isso. Esse rapaz aqui, ó, era ateu, não queria saber de nada relacionado à Bíblia. Até que a sua irmã começou a pegar no pé dele. Começou a pegar no pé para ela orar por ele. Ela só queria uma oração, só uma brechinha, só uma chance. E ele então achou que ia passar vergonha, porque ele estava numa festa de família e de repente ela colocou a mão na cabeça dele. Irmãos, olha, eu estou impressionado com esse testemunho. Você vai ver o que aconteceu com esse rapaz. Você também vai ficar em choque. Eu já vou deixar para você aqui o testemunho. Eu quero muito que você preste atenção. Eu traduzi do inglês para o português e inclusive é um trabalho que dá, porque muitas vezes eu ouço testemunhos para trazer os melhores para vocês. Não que o milagre tenha tamanho, né? Porque às vezes uma cura de uma dor de cabeça é um grande milagre, concorda? Uma paz interior que uma pessoa sente já é um milagre. Mas eu gosto de trazer aqueles testemunhos que tem mais a ver com a gente, que vão nos impactar mesmo, sabe? De ver o poder de Deus. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, toda semana, essa semana mesmo eu estou preparando alguns aqui, vocês vão ficar impactados. Então, eu peço para você se inscrever no meu canal, ative o sininho, tá certo? Para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar. E se você quer receber uma oração poderosa toda manhã e à noite, eu convido você a participar da oração da manhã e da noite. Tem sido uma bênção. Quantos testemunhos, quantos milagres, quantas bênçãos nós temos para contar, não é verdade? Então, já vamos começar, preste atenção e depois no final eu peço para você compartilhar com seus amigos e familiares, porque as pessoas precisam ouvir isso aqui, ó. Poder de Deus, irmãos, é muito forte. Você vai ficar impressionado. Ouça aí. Tudo começou na virada do ano de 2012. Eu não imaginava que naquela noite a minha vida seria totalmente transformada. Eu vou compartilhar essa história com vocês agora. Eu cresci no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eu fui criado num lar cristão. A gente era de uma família luterana e íamos sempre na igreja, nas quartas, nas sextas e domingo à noite. Sempre que tinha alguma coisa, a gente estava lá, reunido com os outros irmãos. A fé fazia parte da nossa vida, era parte da nossa cultura, mas tinha um problema. Eu nunca tinha tido um verdadeiro encontro com Jesus. Eu era simplesmente um religioso e eu não conhecia esse Jesus que eu sempre ouvia falar nas pregações. Inclusive tinha um quadro na minha casa com uma cruz e aquele homem pendurado lá. Aquilo para mim não representava absolutamente nada. Por isso, meu processo para conhecer o Senhor foi longo e, curiosamente, ele começou quando a minha irmã mais velha negou a sua fé. A minha irmã é 2 anos mais velha que eu e, durante o ensino médio, ela começou a questionar a fé dela e da nossa família. Ela decidiu não se apresentar mais como cristã para as pessoas e passou a buscar outras coisas: budismo, ocultismo, espiritualidade alternativa. Todo tipo de coisa ela queria conhecer. E então ela começou a praticar essas outras crenças dentro da nossa casa. Quando isso aconteceu, coisas estranhas começaram a acontecer em casa, que ninguém conseguia explicar. Eu me lembro direitinho de acordar no meio da noite com muita sede, ir até a cozinha pegar um copo de leite e sentir como se alguém estivesse me seguindo pela casa. Eu me virava para ver quem era, mas não tinha ninguém ali. Mesmo assim, eu senti um medo profundo, a sensação de que alguém estava bem atrás de mim, pronto para me pegar. E eu só entenderia muitos anos depois por que isso acontecia. Mas quanto mais a minha irmã praticava essas coisas, mais estranhos ficavam esses acontecimentos em casa. No fim, ela acabou sendo diagnosticada com uma doença mental e decidiu ir para a universidade. Para mim e para minha família, eu confesso, foi um grande alívio, como se aquela irmã esquisita finalmente tivesse saído de casa. Então, vários anos se passaram e eu estava vivendo a vida como qualquer outra pessoa. Eu também rejeitei a fé no ensino médio, eu fui para a faculdade e comecei a viver satisfazendo todos os meus desejos. Tudo o que eu queria, tudo o que me dava prazer, eu simplesmente corria atrás.
Para mim, isso significava que eu tinha vários relacionamentos com mulheres, pornografia, bebidas, festas, e eu era muito orgulhoso, muito cheio de si. Eu me sentia invencível. Naquela época eu era atleta, eu participava do atletismo na faculdade e essa era a minha vida toda. Eu não tinha grandes ambições, eu não pensava no meu futuro, porque eu achava que eu já tinha tudo da minha vida. Mas ao mesmo tempo, hoje analisando meu passado, eu sei que eu não tinha nada. E quanto mais eu mergulhava nesse estilo de vida, mais eu era puxado para baixo, mais eu me sentia vazio por dentro. Eu tentava me preencher com todos esses vazios que eu falei, pensando que isso iria resolver o problema, mas não resolvia. E foi no ponto mais baixo da minha vida, por causa dos meus relacionamentos e das escolhas que eu estava fazendo, que eu recebi um telefonema da minha irmã. A mesma irmã que todo mundo achava que tinha ficado louca. De repente, ela me ligou e me disse assim: "Meu irmão, eu conheci Jesus." Naquela hora eu fiquei chocado. Como assim você conheceu Jesus? Foi o que eu pensei naquela hora. Eu sabia das lutas da minha irmã. Eu sabia das coisas que ela estava buscando. Ela era radicalmente contra a igreja. Ela buscou todas as outras crenças. Ela lutou com doenças mentais. E agora vem me falar que conheceu Jesus? Aí na hora eu pensei, ela ficou louca de vez. Fizeram lavagem cerebral na cabeça dela. E então ela me contou a sua história. Ela me contou que enquanto ela buscava aquelas coisas, ela conheceu um amigo que apresentou uma igreja para ela. Lá, ela foi algumas vezes na igreja e de repente marcou um aconselhamento com um dos pastores. E aquele pastor conseguiu explicar o evangelho para ela. Ele conversou com ela e ajudou ela a processar as coisas da sua vida. E o que aconteceu foi que o pastor identificou que tinha espíritos malignos agindo na vida da minha irmã, na verdade, dentro dela. Espíritos que não eram do Senhor. E ao longo de várias reuniões e meses, através de oração e outras coisas, ela acabou sendo liberta de todos aqueles espíritos. E pelo que ela me contou, eram cerca de 6 espíritos que foram expulsos dela. E quando eles foram expulsos, ela voltou ao seu juízo perfeito. Muitas das coisas com as quais ela lutava, como depressão ou mudanças radicais de humor, simplesmente desapareceram. E enquanto ela me explicava, ela contou que o pastor lhe falou sobre o evangelho. Depois que ela foi liberta, o pastor explicou que foi Jesus quem a libertou de todas aquelas coisas. Foi Jesus quem transformou a sua vida e agora estava oferecendo um caminho para que ela fosse salva, perdoada, para que se tornasse uma nova criatura. E eu estava ali, do outro lado do telefone, completamente confuso, achando aquilo tudo uma besteira. E eu estava confuso com a história que eu estava ouvindo e frustrado, porque a minha irmã, que antes eu achava que era meio louca, agora continuava parecendo mais louca ainda, só que de um jeito diferente, agora por causa do evangelho. Eu não sabia o que fazer com todas aquelas informações e foi aí que ela me disse: "Meu irmão, você precisa conhecer Jesus também. Ele quer se apresentar para você." E aí então aquilo para mim foi passar dos limites e eu não queria conhecer Jesus de forma alguma. Eu queria continuar correndo atrás de mulheres, eu queria continuar com as farras com os meus amigos, queria continuar fazendo as coisas que todo mundo fazia. Eu não queria abrir mão dos meus pecados, eu controlava a minha vida. Então, quando ela disse que Jesus queria me conhecer, aquilo não foi uma notícia boa para mim. Mas a minha irmã continuou me procurando. Ela me amava muito, ela me mandava mensagens, orações, ela me ligava, me encorajava, dizia que Jesus é real, que o Evangelho é real e que Cristo realmente quer me conhecer. E que quando eu estivesse pronto, Ele viria e se apresentaria a mim e eu teria a oportunidade de entrar no reino dele. Essa linguagem para mim era muito estranha na época, mas ela foi muito insistente. Cerca de um ano se passou e nós estávamos no fim de semana, no último dia do ano de 2012. A minha família estava toda reunida e a minha irmã, que morava bem longe, de repente apareceu. Ela falou que não poderia ir porque teria um evento na igreja, mas ela chegou e depois de cumprimentar todo mundo, logo ela veio falar comigo. Ela me contou que tinha dirigido mais de 10 horas na estrada só porque Deus tinha falado com ela de que ela deveria fazer uma simples oração por mim. E então logo eu pensei, meu Deus, essa menina não larga a mão do meu pé. Ela não para de insistir com essa história. Eu confesso que eu fiquei sem saber o que fazer. Já fazia um ano que ela estava me procurando, dizendo todas aquelas coisas e agora ela estava ali na minha frente. Eu confesso que me senti encurralado.
Foi estranho o jeito que ela fez, porque ela estava com um prato de comida na mão, passando pela fila para pegar as comidas, e de repente ela parou tudo que estava fazendo e falou: "Eu preciso orar por você agora, eu não posso deixar para depois." E foi então que eu fiquei meio bravo com ela, sabe? Eu disse: "Como assim orar? Nós estamos aqui para celebrar a virada do ano, nós estamos aqui para comemorar, deixa a oração para depois. Eu só quero comer o meu cheeseburger, minhas batatas fritas, e eu quero ver os fogos de artifício mais tarde. Então, me deixe em paz, pode ser?" E aí ela falou para mim o seguinte: "Não, não pode ser. Jesus quer te conhecer e ele me enviou aqui para que eu ore por você agora." Naquele momento eu senti uma vergonha muito grande. Eu olhei para a esquerda, eu olhei para a direita, eu percebi que algumas pessoas estavam me olhando. Mas, para ela me deixar em paz, eu pensei assim: se ela quer orar por mim, então que seja a oração mais rápida de todas, porque eu estou com fome e eu quero comer. E ela então falou para mim o seguinte: "Pode ser então, eu vou orar por você, vai durar só 2 minutinhos." E então eu contei para ela: "Então vai, ora aí por mim, porque eu tô com fome e eu quero comer." Foi então que ela decidiu fazer a oração. Eu achava que ela iria orar o Pai Nosso, porque nós todos da família sabíamos a oração do Pai Nosso de cor. Eu achava que talvez ela fosse colocar as mãos no meu ombro e que aquela oração ia passar bem rápido e tudo iria se resolver. Só que então ela fechou os olhos, colocou a mão na minha cabeça e simplesmente começou a orar bem alto. Eu fiquei tão confuso porque, de repente, as palavras dela começaram a mudar. Eu não estava entendendo o que ela estava dizendo. Quanto mais eu ouvia ela, mais eu percebia que ela não estava falando inglês. Como assim? Ela estava falando outra coisa, outra língua que parece que eu nunca tinha ouvido aquela língua antes. Parece que ela estava orando uma língua estranha. E na verdade ela estava. E aquilo começou a me preocupar bastante. E se você puder imaginar aí a cena, era uma cena muito constrangedora. As pessoas em volta já estavam olhando para mim, todo mundo estava assustado, e de repente ela falava aquelas palavras estranhas e abria os olhos e olhava muito firme dentro de mim. Confesso que fiquei com medo, ao mesmo tempo fiquei com muita raiva. Eu não queria estar ali, eu queria ir embora. E na hora que eu tentei me levantar para sair, foi aí que eu tomei um choque, e eu não conseguia me mexer. Eu estava simplesmente preso, mas não fazia sentido. Por que eu estaria preso? Ninguém estava me segurando, a não ser a minha irmã que estava com a mão na minha cabeça. E eu sou um homem grande, eu tenho mais de 1,90 m, eu peso uns 100 quilos e ainda assim eu não conseguia me mexer de forma alguma. Então eu apenas fiquei ali sentado enquanto a minha irmã orava. Eu decidi fechar os olhos e foi então que eu comecei a perceber que eu podia entender o que ela estava orando. Eu não entendia as palavras que ela dizia, mas eu sabia qual era a língua que ela estava falando. Era a mesma sensação de quando você está no aeroporto e a pessoa está ao seu lado falando russo no telefone. Você não fala russo, mas quando você ouve, você sabe que é russo. E foi essa a minha experiência. Então eu comecei a ouvir a minha irmã e a perceber que ela estava falando uma língua de verdade. E então eu percebi que era uma língua que eu já tinha ouvido antes. E finalmente eu soube que língua era aquela. Ela estava falando hebraico, um hebraico moderno. E eu fiquei em choque porque aquilo me deu um nó na cabeça. Afinal de contas, eu conheço a minha irmã. Eu sei que ela nunca estudou hebraico. Como assim ela consegue falar essa língua? Como ela está falando numa língua que ela nunca aprendeu? E aquilo para mim não fazia sentido. Comecei então a sentir muito medo. E enquanto eu sentia medo, eu comecei a sentir uma presença no ambiente que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Era uma mistura de beleza e perfeição, mas ao mesmo tempo eu estava apavorado. Eu estava me sentindo desprotegido e de repente é como se eu estivesse sem roupa, como se eu estivesse sujo, como se eu não devesse estar naquela presença. Era assim que eu me sentia. Eu sei, parece estranho, mas no momento que eu estava tendo essa experiência, a minha irmã de repente parou de orar. Ela olhou para mim e disse assim: "Ah, Jesus chegou. Ele chegou aqui nesse ambiente." E eu pensei: o quê? Ela continuou dizendo: "Jesus está aqui, meu irmão. Ele está aqui na sala e você está sentindo a presença dele e não sabe o que fazer. Ele me contou que você está com medo." E foi naquela hora que o meu coração queimou, porque foi exatamente o que eu estava sentindo. Como ela poderia saber o que eu estava sentindo? Eu não tinha falado uma palavra sequer. E ela então me disse: "Está tudo bem.
Jesus está aqui e Ele é o Senhor. Ele te ama, Ele morreu pelos seus pecados. Ele está aqui porque Ele quer te conhecer. Ele quer te oferecer vida. Ele quer que você acredite nele e que você entregue tudo nas suas mãos. E naquele momento, então, é como se eu tivesse mais familiarizado com tudo aquilo. Eu já não estava com tanto medo e de repente eu comecei a pensar, então, o que eu devo fazer? O que está acontecendo aqui em casa? Seria um sonho o que eu estou vivendo? E dessa vez, ela então fechou os olhos, colocou novamente as mãos sobre mim e eu fechei os meus olhos. E eu comecei a orar não de uma forma mecânica, mas de repente eu comecei a falar diretamente com Deus. E eu perguntei, Deus, isso aqui é real? É o Senhor mesmo? É o Senhor que está falando comigo, que está me tocando agora? Eu estava fazendo essas perguntas, buscando respostas, e a minha irmã orando. Ela orava de novo em línguas, orava de novo em hebraico, e eu buscando aquilo que era real. E de novo eu sentia aquela estranha mistura de perfeição, de paz, com a justiça de Deus, que me causava um tremendo pavor. Afinal, eu era o pior pecador da minha família, eu me sentia muito sujo. Naquele momento, eu comecei a chorar sem parar. Eu estava completamente tomado por aquela presença e eu comecei a dizer em voz alta, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu sou sujo demais para o Senhor. Eu sou imperfeito, eu sou pecador, não tem mais jeito para mim. A minha irmã então continuava orando e eu estava finalmente me conectando com o Criador. E então foi aí que eu ouvi pela primeira vez uma voz. E essa voz não foi externa, mas foi diretamente no meu coração. E eu ouvi ele dizer, eu não estava louco. Ele disse assim, eu sou Jesus, eu estou aqui por você, eu morri por você e sou eu quem determina o que é limpo e o que é impuro. E por causa do que eu fiz na cruz, por causa do meu sacrifício, eu vou te purificar agora. Você está limpo para mim se você entregar a sua vida a mim. E então eu ouvi o evangelho no meu coração e eu lembro de apenas dizer em voz alta, ok, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu estava em lágrimas e eu continuei dizendo, Senhor, toma conta da minha vida, tem misericórdia de mim, não deixe eu ir para o inferno, eu não quero ser condenado. E então uma paz veio sobre mim. Imediatamente eu senti uma paz enorme, uma alegria que eu nunca tinha sentido, mesmo tendo relacionamentos com as mulheres mais bonitas da minha faculdade. Eu sabia que Jesus estava ali e eu não sabia explicar quanto tempo aquilo durou, mas a minha irmã continuou orando, como se ela soubesse que algo estava para acontecer. E enquanto ela orava, eu comecei a sentir um cheiro terrível, um cheiro muito ruim, sabe? Como ovos podres, ou até mesmo aquele cheiro que eles colocam no gás de cozinha para a gente saber quando tem vazamento. Era esse o tipo de cheiro, um cheiro terrível que eu não consigo nem descrever. E eu ainda estava ali de olhos fechados, mas no meu espírito eu comecei a ver umas pessoas se aproximando. E hoje eu sei que eram os anjos caídos. Mas um deles em particular era muito, mas muito alto. Ele entrou lentamente na sala e ficou parado na passagem da porta. Não era uma porta normal, era uma daquelas portas largas que separam a cozinha da sala. E esse demônio era tão alto que a parte de trás dos seus ombros passava do topo da viga da porta. Eu vi a sua silhueta, ele usava umas roupas escuras. Eu vi ele ali e eu não sabia que aquilo era tão real. E foi então que eu tive uma sensação muito estranha, como se eu tivesse que ter medo dele, mas eu não tinha, porque a paz era muito maior do que aquele medo. E não só isso, é como se eu já conhecesse aquele demônio antes, como se ele fizesse parte da minha vida. E hoje eu entendo que realmente ele fazia parte, porque eu era escravo dos meus pecados. Eu fazia tudo o que o diabo queria. E no começo, então, eu não senti medo, mas então ele começou a se aproximar de mim, e ele esticou as mãos e me agarrou. Ele começou a me sacudir e eu podia ouvi-lo falar. Era uma língua estranha, toda embolada, e ele estava com muita raiva. Até que ele falou assim, você é meu, você é meu. E então ele apontou para Jesus e ele disse, esse homem é meu, ele está me servindo, ele sempre me serviu e ele me ama. Você não pode levá-lo, você não pode tê-lo, porque ele é meu. Naquela hora o medo tomou conta de mim.
Eu senti que ele iria me levar embora, que não ia dar tempo de Jesus me resgatar e que aquilo que Jesus falou ao meu respeito parece que era tudo mentira, porque na verdade eu pertencia ao reino das trevas. Eu estava totalmente dominado pelo pecado. E foi então que eu agarrei a mão da minha irmã com muita força e eu gritei: ore por mim, não deixe ele me pegar, não deixe ele me levar. E a minha irmã então, sem pensar duas vezes, olhou nos meus olhos. E ela já estava de olhos abertos naquele momento, e ela repreendeu aquele demônio. Ela disse: eu te repreendo em nome de Jesus, saia daqui, você não pode tê-lo, ele pertence agora ao Senhor, ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro e você não tem mais direito sobre ele. Naquela hora, ele simplesmente sumiu, ele foi embora, aquele demônio simplesmente evaporou dali. E foi então, pela primeira vez na minha vida, que eu pude ver na minha frente a batalha espiritual entre o reino de Deus e o reino das trevas. E não foi uma batalha qualquer, mas foi uma batalha entre a vida e a morte. E foi naquela hora que eu pude perceber que o demônio, o inimigo de nossas almas, não tem poder nenhum sobre aqueles que se entregam a Jesus. E assim que o nome de Jesus foi falado, aquele demônio soube que ele não podia fazer mais nada. Ele estava simplesmente impotente. Naquele momento, a minha irmã foi se acalmando, ela foi parando de orar e ela percebeu o que estava acontecendo e ela disse assim para mim: você precisa de mais da presença do Senhor. Você não pode parar por aqui. Deus começou uma obra hoje na sua vida. E ela então não citou versículos, ela não explicou teologia, ela simplesmente disse: você precisa do poder de Deus. Ela então colocou novamente as mãos sobre mim e disse: receba o Espírito Santo em nome de Jesus. E aquilo foi como uma explosão. O Espírito Santo desceu sobre mim como fogo, e todo aquele medo que eu estava no meu coração começou a escorrer, como se estivesse saindo pelos meus pés. O Espírito Santo entrou dentro de mim e eu passei de um estado de medo, de achar que eu seria arrancado das mãos de Jesus para me tornar um filho do Deus vivo. A transformação do medo para a paz, da ansiedade para a calma na presença dele, foi simplesmente imediata. Eu me lembro até hoje do que foi sentir aquilo tudo naquele momento. Foi uma paz inexplicável. Eu não estava me controlando e de repente eu perguntei para minha irmã: tá bom, mas o que eu faço agora? Agora que a minha vida está mudando, o que eu devo fazer? E ela então me disse: você precisa ler a sua Bíblia, você precisa procurar uma igreja aqui mesmo onde você mora, você precisa conhecer pessoas que têm a mesma fé que você. E então ela me disse: deixa eu orar só mais uma vez, eu acho que Deus quer falar com você de novo, porque eu estou sentindo muito a presença dele. E foi então que algo sobrenatural mais uma vez aconteceu na minha vida. A minha irmã colocou as mãos sobre mim, ela começou a orar no Espírito novamente e então começou a profetizar ao meu coração dizendo: em nome de Jesus, Deus vai usar a sua história, Deus vai te levar a lugares diferentes, a pessoas diferentes e você vai compartilhar essa história. Deus vai te usar para levar o reino dele para outras pessoas. Mas você não pode mais olhar para trás, você tem que apagar o seu passado e Deus vai te capacitar. E então ela terminou a oração, nós nos levantamos, estávamos chorando tanto que a nossa roupa se encharcou. As pessoas à nossa volta, as pessoas da nossa família estavam emocionadas. Muitas daquelas pessoas naquela noite entregaram a vida para Jesus, porque depois nós oramos por elas. Nós fomos então assistir os fogos de artifício, tentando entender ainda a grandiosidade do que aconteceu naquela noite. A minha irmã já estava orando por mim há mais de um ano, e ela estava maravilhada de ver que as suas orações não tinham sido em vão. A minha irmã não parava de orar. Ela olhava para mim sem conseguir falar, afinal de contas estava orando em línguas, mas ela tinha um sorriso vislumbrante, um sorriso maravilhoso, um olhar de compaixão. E eu ficava pensando: por que isso aconteceu comigo? Por que Jesus me tocou nesta noite? Eu não mereço nada, eu sou o pior da minha família, mas ao mesmo tempo eu aceitei o amor dele por mim. Eu entendi que Jesus veio para os doentes mesmo, porque eu era muito doente. E então os dias se passaram, a minha irmã voltou para a cidade dela.
e eu não estava me cabendo, eu não estava sabendo controlar as minhas emoções. Eu só queria ficar no quarto lendo a Bíblia. A minha mãe ficava muito animada, mas ao mesmo tempo muito assustada. E ela então me disse: meu filho, eu sei que a experiência que você teve foi muito forte, mas Deus não quer que você fique lendo a Bíblia o dia todo. Deus não quer que você fique orando o dia todo. Você precisa aprender a viver nesse mundo. É isso que Deus quer para você. E eu confesso que ela estava certa, porque nós devemos aprender a viver no mundo espiritual, mas também nesse plano terreno. Mas eu confesso, eu não aguentava, eu não estava suportando o peso da glória que estava sobre a minha vida. E foi então que eu decidi voltar a trabalhar, e eu estava com meu amigo numa caminhonete, com aquele homem que não conhecia Jesus, e eu não sabia como falar de Jesus para ele. Afinal, eu era crente há apenas uma semana. Então eu pedi para ele encostar o carro. Eu disse que tinha visto umas coisas que precisavam ser limpas. Ele parou então a caminhonete. Eu peguei um soprador de folhas. Eu liguei e comecei a soprar as folhas ali em volta. E eu simplesmente abri a minha boca e eu comecei a orar no Espírito Santo novamente. Eu orava e depois ria. Eu orava e depois chorava. Orava e depois ria de novo. Era a presença gigantesca da paz de Deus, da alegria dele na minha vida. E então eu orava em línguas muito alto, mas ele não me ouvia. E mesmo se ouvisse, eu não iria me esconder mais. Foi então que eu voltei para a caminhonete e eu pude falar com ele sobre Jesus. Eu falei com os olhos cheios de lágrimas, cheio de alegria, e eu falei: você precisa conhecer Jesus. E da mesma forma que a minha irmã orou por mim, eu orei por ele. Até hoje eu não sei se ele se converteu ou não, quais foram os frutos daquela oração. Mas de uma coisa eu sei, eu orei com todo fervor, eu estava cheio do Espírito Santo. Então essa foi a minha experiência. Hoje, para a glória de Deus, eu sou pastor e eu tenho servido a Deus em todo os Estados Unidos e até outros países. Eu tenho visto a fidelidade de Deus e eu sou incrivelmente grato por Ele. Ele fez isso na minha vida quando nem mesmo eu estava buscando a Ele de verdade. E naquela noite, a mais improvável de todas, a noite em que eu tentei fugir da minha irmã, Deus me encontrou. Aleluia! Oh, meus amados irmãos, vocês ouviram aí o testemunho desse rapaz? Eu fiquei assim muito tocado, sabe? Eu decidi compartilhar com vocês, né? Fazendo a tradução do inglês para o português, porque eu fui tão impactado, irmãos. E eu acredito que vocês também sentiram daí a presença de Deus. Como é maravilhoso, né, irmãos? A gente tem experiências com o Senhor. Talvez você que ouviu esse testemunho, você se lembrou das experiências que você já teve no passado. Eu quero te encorajar a voltar a orar, a buscar ao Senhor de todo o coração, porque Ele é real. Eu me identifiquei muito, sabe, com o testemunho dele, porque eu também tive uma mudança de vida radical. Talvez você já fez uma oração um dia e você entregou a sua vida para Jesus, mas você não chorou, não foi algo tão marcante assim, mas não importa. O mais importante é a sua fé em Jesus, amém? É você colocar a sua fé nele como seu único e suficiente Salvador. É você se arrepender dos seus pecados e decidir caminhar com ele todos os dias da sua vida, amém? Então, se você quer fazer essa oração pela primeira vez na sua vida, eu te convido a repetir essas palavras com fé de todo o seu coração e Jesus, ele vai aceitar aquilo que vem de dentro de você, tá bom? Repita essas palavras comigo assim, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu te peço, Jesus, toma conta da minha vida, faz uma obra nova na minha história. Eu não quero mais caminhar sozinho, Jesus. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu não quero mais viver essa vida longe de Ti. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida. Me dê uma nova chance. Transforma o meu coração. Muda a minha história, Jesus. Toma conta de cada área da minha existência. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, olha, uma oração simples pode mover o céu, pode tocar o coração de Deus. E Jesus disse que se houver um pecador que se arrepende, há festa no céu entre os anjos de Deus. Então Deus está muito feliz com essa sua decisão. Não deixe agora de andar com Jesus, tá bom? Não é uma simples oração, mas é o início de uma nova caminhada.
A partir de hoje, procure conhecer pessoas que têm a mesma fé que você, procure conhecer a Bíblia. Se você não tem uma, peça para alguém, compre uma, mas não deixe de se alimentar da palavra diariamente. E é necessário agora também que você que se arrependeu de verdade dos seus pecados, que você procure se batizar. Porque Jesus mesmo disse, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se você realmente creu no seu coração que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e você está arrependido e quer trilhar os caminhos dele, então você está salvo pela fé, amém? Não é pelos seus méritos, não é pelas suas obras, é somente pela graça do Senhor. Glória a Deus, eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou desse testemunho, compartilhe com o máximo de pessoas. Muita gente vai ser tocada através de você, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.